A regra do 72 e os juros compostos são conceitos que você provavelmente já ouviu falar. Infelizmente, a maioria de nós acaba descobrindo o que são juros de uma maneira negativa, seja na infância ou adolescência, quando ouvimos nossos pais falando sobre contas que precisam ser pagas para evitar a cobrança de juros, ou até mesmo sobre dívidas de R$ 5.000 que, com juros, chegam a R$ 20.000. Esses exemplos ilustram como os juros compostos podem ser impactantes, pois se aplicam sobre o montante total e não apenas sobre o valor inicial da dívida. Para entender melhor, vamos a um exemplo simples. Imagine que você deva R$ 10.000 ao banco com uma taxa de juros de 10% ao mês. Se você decidir pagar em um mês, terá que pagar os R$ 10.000 mais 10% de juros, totalizando R$ 11.000. Agora, se você atrasar o pagamento por 3 meses, os juros sobre juros farão a dívida crescer de forma exponencial. No primeiro mês, a dívida aumenta para R$ 11.000. No segundo mês, sobre esses R$ 11.000, os juros elevam a dívida para R$ 12.100. E no terceiro mês, o valor salta para R$ 13.310. Perceba como os juros compostos podem aumentar significativamente o valor devido ao longo do tempo. Agora suponha que a pessoa que contraiu a dívida de R$ 10.000 a uma taxa de 10% ao mês deixe de pagar por 10 meses. Talvez você pense que ela teria que pagar R$ 20.000, considerando um acréscimo de 100% em juros simples. No entanto, estamos lidando com juros compostos, que elevam a dívida a R$ 25.937,42, em vez de apenas R$ 20.000. Essa diferença significativa ilustra o poder dos juros compostos, que não só se aplicam às dívidas, mas também aos investimentos. Quando investimos e reinvestimos nossos rendimentos, os juros compostos também atuam a nosso favor. Embora as taxas de juros em investimentos geralmente sejam menores do que em dívidas, com uma carteira diversificada de ativos como renda fixa, fundos imobiliários e ações, é possível alcançar um retorno médio anual de 8% a 15%. Vamos pegar o exemplo anterior. Se você investisse R$ 10.000 a uma taxa líquida de 10% ao ano e reinvestisse todos os rendimentos, em quanto tempo o capital dobraria? Você pode pensar que seriam necessários 10 anos, mas graças aos juros compostos, o tempo necessário seria de cerca de 7,2 anos. Esse cálculo pode ser feito mentalmente usando a regra do 72 que vamos explorar em breve. O importante aqui é compreender que tanto as dívidas quanto os investimentos envolvem juros compostos, que tendem a crescer de forma exponencial com o tempo. Assim, quando estamos endividados, o tempo trabalha contra nós, pois os juros fazem o valor da dívida aumentar a cada mês. Por outro lado, quando investimos, o tempo está a nosso favor, fazendo nosso capital crescer com o rendimento sobre rendimento. Embora as proporções sejam diferentes, já que as taxas de juros sobre dívidas são geralmente mais altas, o princípio dos juros compostos é o mesmo. Albert Einstein afirmou que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha, quem não entende, paga. Com isso em mente, vamos entender melhor a regra do 72, uma ferramenta simples e poderosa para calcular o tempo necessário para dobrar um investimento ou uma dívida. A regra do 72 foi mencionada pela primeira vez em 1494, em um livro publicado por Luca Pacioli, considerado por muitos o pai da contabilidade. Essa regra simples é usada há mais de 600 anos e consiste em dividir 72 pela taxa de retorno anual para determinar o tempo necessário para dobrar um investimento ou dívida. No exemplo que demos anteriormente, se você investir R$ 10.000 a uma taxa de 10% ao ano e reinvestir todos os rendimentos, levará aproximadamente 7,2 anos para dobrar seu capital. Agora, suponha que você tenha uma dívida de R$ 10.000 com juros de 30% ao ano. Ao aplicar a regra do 72, você descobre que a dívida dobraria em cerca de 2,4 anos, ou seja, aproximadamente 2 anos e 5 meses. Isso mostra como a regra do 72 é prática e eficiente para entender o impacto dos juros compostos ao longo do tempo. Além disso, se alguém tem, por exemplo, R$ 100.000 investidos em uma carteira diversificada, com um retorno médio de 12% ao ano, a regra do 72 pode ser aplicada para descobrir que levaria cerca de 6 anos para dobrar esse valor, atingindo R$ 200.000. Esse cálculo leva em consideração o efeito dos juros compostos ao longo do tempo,
mostrando que o reinvestimento dos rendimentos é essencial para maximizar o crescimento do capital. A mesma lógica se aplica às dívidas. Se uma pessoa não pagar sua dívida, os juros compostos aumentam o valor devido mês a mês. A regra dos 72 é uma ferramenta útil para estimar o tempo necessário para dobrar um investimento, considerando apenas o reinvestimento dos rendimentos, sem a necessidade de novos aportes mensais. Portanto, se você tem R$ 50.000 investidos com uma taxa de retorno anual de 12% em cerca de 6 anos, seu capital dobraria para R$ 100.000 apenas reinvestindo os rendimentos. Por fim, é importante notar que essa análise não considera o impacto da inflação. Se quisermos calcular o rendimento real, ou seja, após descontar a inflação, uma carteira de investimentos segura e diversificada tende a render cerca de 6% ao ano acima da inflação. Assim, ao aplicar a regra dos 72 com essa taxa de 6%, o capital dobraria em cerca de 12 anos, um prazo mais longo, mas que reflete o crescimento real do investimento. Apesar de parecer demorado, essa regra é uma maneira eficaz de visualizar como os juros compostos atuam ao longo do tempo, seja em dívidas ou em investimentos. Investir mensalmente, juntamente com o reinvestimento dos rendimentos, é a chave para acelerar o crescimento do capital, especialmente se você conseguir aportar uma boa quantia todos os meses. Embora hoje existam cálculos mais precisos, como os logaritmos, que sugerem que o número mais exato seria 69 em vez de 72, a regra dos 72 ainda é amplamente aceita devido à sua simplicidade e utilidade em cálculos rápidos. Lembre-se de que essa regra é uma aproximação e que tanto os rendimentos de investimentos quanto a inflação variam ao longo do tempo. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo.